Olá, meu nome é Samuel Alves Soares e neste momento eu vou apresentar a resolução da lista de número 4 da disciplina de Introdução à Ciência de Dados do curso de Doutorado em Ciência da Computação da UFC. Essa é a lista de número 4, né, e aqui a gente vai trabalhar análise exploratória de dados. A lista vai trabalhar com o mesmo dataset das outras 3 listas, onde nós iremos fazer aqui uma limpeza do texto, né, das mensagens publicadas aqui ou extraídas do Telegram no período específico. E em seguida iremos fazer um dashboard, né, na ferramenta Metabase, acessando os dados no PostgreSQL. Vamos fazer a limpeza do dataset, migrar para o PostgreSQL e utilizar o Metabase para fazer o dashboard. Então, inicialmente aqui, mostrando o trabalho inicial que foi feito. Inicialmente, nós fizemos a leitura do arquivo CSV contendo os dados de mensagens lá do Telegram e colocamos aqui, fizemos a leitura utilizando pandas, colocamos no dataframe com o nome da dffake4, 4 de quarta lista de exercícios. Está aqui a leitura desses dados, né? A mesma quantidade das outras listas, que é o mesmo dataset, 557.586 linhas. Em seguida, removemos os travazaps, removemos aqui, criamos uma função para verificar os caracteres suspeitos, né? Então, nós fizemos aqui uma lista de caracteres suspeitos que são verificados aqui embaixo, né? Que são caracteres invisíveis. Então, se o texto for muito longo, se tem muitos caracteres suspeitos, se tem uma repetição exagerada de emojis e outros símbolos, e se tem muito texto fora do padrão ASCII, né, mais de 70% do texto for padrão, for caractere fora do padrão ASCII, ASCII, então a gente faz a remoção daquela linha. E aqui tem a função para remover as linhas com travas-aps. Fizemos a execução dessa função e foram removidas 4.868 linhas. Depois, removemos as linhas duplicadas. Na verdade, não havia, né? Já retornou falso aqui, que não havia linhas duplicadas, mas executamos aqui a função só para mostrar como seria a execução se tivesse linhas duplicadas. E, em seguida, criamos algumas colunas que serão utilizadas lá no Metabase, né? Para poder facilitar algumas consultas. Então, nós criamos aqui criamos, mas fui eu que fiz, né? Eu fiz sozinho esse trabalho, um trabalho individual. Então, fiz aqui criei uma coluna chamada número de caracteres, outra número de palavras, outra número de compartilhamentos, outra combinação de sentimento. Utilizei a biblioteca Leia, também aqui embaixo, né? A biblioteca Leia. E também nós criamos aqui as colunas número de caracteres, número de palavras, número de compartilhamentos, combinação de sentimento e também texto tratado processado. Essa coluna texto tratado vai conter o texto das mensagens sem pontuação, sem acentuação, sem stop words e todo em minúsculo para facilitar o tratamento de algumas questões que a gente vai fazer lá no dashboard. Fica melhor de trabalhar, né? Uma série de consultas que precisam do texto limpo. Então, tem aqui algumas funções que foram criadas. Foi criada uma função criar coluna sobre a mensagem que itera sobre o data frame e aí chama a função para cada linha. Então, para cada linha vai gerar a contagem de palavras, né? Vai dar um len aqui no texto, né? O text content anonymous. Colocar o tamanho na coluna caracteres, vai quebrar aqui o texto em palavras e vai contabilizar o tamanho dessa lista, né, de palavras e colocar na coluna words. A função gerar contagem e compartilhamento utiliza essa variável aqui, que recebe o resultado da contagem
né, de linhas que tem text content anônimos iguais. Então, ele faz um agrupamento aqui por esse atributo, né, e retorna aqui um objeto com a contagem de agrupados por esse texto. E aqui nessa função, né, ele só pega, né, aquele texto e vê o quantitativo e coloca na coluna sharings. E tem também aqui a função gerar score de sentimento, que ele utiliza a biblioteca Leia para gerar o score de sentimento do texto, coloca esse valor na coluna a compound sentiment, e aí, logo após, ele faz uma classificação entre sentimentos neutros, positivos e negativos e coloca na coluna sentiment. Então, foi feito esse processamento, foi gerado as novas colunas e temos aqui, né, as novas colunas no nosso dataset. Por exemplo, a segunda linha tem 141 caracteres, 23 palavras, foi compartilhada apenas uma vez, lá embaixo tem outra que foi compartilhada mais vezes. E nós temos aqui o compound sentiment em 0.0644 e como está acima de 0.05, né, ele é um sentimento positivo, é de baixo um sentimento negativo. Em seguida foram removidas todas as linhas com menos de 5 palavras. Primeiro faço uma verificação de quais linhas são assim. Tem 178 mil linhas, né, e um pouco mais disso, que tem menos de 5 palavras. Então, aqui embaixo, né, criei um data frame que tem a filtragem, né, das linhas com menos de 5 palavras. E aí, desse data frame, eu pego o data frame lá principal e dou um drop nesses índices que foram capturados aqui acima. Então, isso deixou o dataset com 373.944 linhas. E aí, finalmente, né, o último processamento aqui é para limpar o texto, né, tirando as acentuações, pontuações, stop words. Isso foi feito também nas outras listas. Então, temos aqui o uso da biblioteca NLTK, que tem os stop words em português, né, e faz todo o tratamento também para a língua portuguesa. Então, tiramos os acentos e pontuações, tiramos os stop words, e aí geramos o texto limpo. Né? Tiramos o pula-linha, né? Então vai ficar apenas divisão por espaço. E aí retornamos esse texto e aqui tem uma interação no data frame para poder colocar essa informação, chamar a função para limpar o texto de cada linha e colocar o texto limpo na coluna texto tratado. E aqui abaixo, né, nós temos, vou achar aqui, por exemplo, aqui, né, aqui ó, empresários, demitam, tal. Aí o texto limpo lá no final, está tudo em minúsculo, sem vírgula, sem acentuação. Então está o texto aqui todo processado. Em seguida, salvamos o CSV. Criei um outro CSV com o nome Fake Telegram Processado. Ele encontra-se aqui, ó, foi salvo aqui na minha pastazinha dos arquivos que tem os notebooks. Tem aqui Fake Telegram Processado. E depois eu vou importar isso para o PostGrid. Para importar, instalei duas bibliotecas, né? A SciPopG2 e a SQL Alchemy, que eu utilizo aqui para fazer a conexão com o PostGrid, que eu instalei no meu computador, e fazer a conexão e colocar os dados, né, lá do Fake Telegram processado, que vai para esse data frame aqui, e colocar nessa tabela que eu criei lá no PostGrid. Inclusive, mostrando aqui, eu criei aqui um banco de dados chamado Introciência de Dados, e aqui dentro Fake Telegram BR 2022. Então tem aqui, né, as colunas que foram criadas para cada atributo lá do nosso dataset, e após a criação, né, eu gerei a chave primária com base no índice que ele mesmo gerou, que o DataFrame gerou para cada linha, para evitar a lentidão demasiada aí no processamento. É importante, né, que todas as tabelas tenham chave primária. Então, fiz isso daqui, e aqui, ó, só para mostrar o resultado, né, tem aqui o dado já importado, né, as colunas de ID Message, ID Member Anonymous,
aí de grupo anônimos, mídia, né, tem muitos valores nulos, né, mas tem outros, media type, né, URL, image, e aí vai, né, o texto e as colunas que eu criei lá no final. Aí, pronto, ó, texto tratado, sentiment, sharings, caracteres, etc. Então, count aqui para mostrar que bate, né, foram todas as linhas importadas. Pronto, 373.944. E aqui, no último dataset gerado, 373.944. Então, foi feita aqui a conexão com o banco e foi feita a importação utilizando o ToSQL aqui do DataFrame. Bem, então essa aqui é a parte que foi feita no notebook. Feito isso, né, a gente fez o trabalho lá do Metabase. Instalei o Metabase no meu computador. Né, e inicialmente eu fiz aqui a importação do banco de dados, né, fiz a conexão. Como eu conectei apenas com aquele banco de dados que eu criei, né, intro, ciência de dados, só tem uma tabela. Coloquei no esquema público mesmo, e aí ele importou apenas essa tabela, que é a única que existia lá. Foi feita a importação e está aqui os dados, né, no Metabase. Estão aqui os dados no Metabase. Tá? Texto tratado, sentiment, etc. Tá? Então está tudo aqui, tudo preenchido, só para utilizar. E aí, criei aqui uma coleção, né, para fazer o dashboard, introdução à ciência de dados. E nessa coleção eu gerei aqui, né, as várias perguntas para montar o dashboard. Eu posso criar essas perguntas utilizando a parte visual aqui, só de preenchimento com base na tabela, né, e fazer a filtragem arrastando e dizendo qual a coluna que eu quero, que filtragem eu quero, né, que é uma opção que tem no Metabase, ou utilizando consulta SQL, que eu fiz a maioria desta forma, a grande maioria. Só um que eu utilizei o sistema de perguntas aqui do Metabase, o resto eu utilizei SQL. Então, para cada questão, eu numerei, né? Por exemplo, a questão 1 pede para contar grupos, usuários e mensagens do dataset. Então, eu gerei aqui uma consulta para cada. E, por questão de organização, mantive a numeração. Porque se eu deixasse só o nome, a quantidade de grupos, quantidade de usuários, quantidade de mensagens, estava dificultando encontrar aquilo que eu queria colocar no dashboard. Então, numerei cada um. Na primeira tem 3 consultas diferentes, coloquei A, B e C. Aí tem a 2, a 3, a 4, assim sucessivamente. A outros tem mais consultas a serem feitas, eu coloquei A, B e C. Então assim eu fiz para cada um, então mantive por uma questão de organização aqui para eu me encontrar durante a montagem do dashboard. Eu vou abrir aqui, né, alguns, mostrar aqui rapidamente cada um, né, e por exemplo aqui, para a contagem de grupos, coloquei só a numeração aqui mesmo, né, e está aqui o SQL de contabilização de grupos distintos, né, naquele fake Telegram. Aí depois também tem a contagem de usuários, está aqui também mostrando apenas um número, né, mostrando apenas um número, e tem aqui o count, né, distinto em ID Member Anonymous. O legal é que eu tenho várias opções também quando eu arrasto, coloco o mouse em cima dos gráficos, dos números, opções de filtragem, etc., né, que o Metabase me fornece. Bem legal. Mensagens, né, aqui eu não coloquei mensagens distintas. Esse aqui foi o único que eu não usei o SQL, usei o editorzinho aqui de perguntas, ó, tabela fake Telegram, contagem, né, e faço a contagem de todas as linhas, né, bem básicozinho aqui também, mas aqui está o SQL que eu não faço de forma distinta, para contabilizar mesmo quantas mensagens tem no dataset. Aí depois eu gerei um gráficozinho de barra horizontal, né, o Metabase chama isso de linha, mas tem outro aqui de linha também. Eu vou chamar de barra horizontal para não confundir com esse de linha aqui, na nomenclatura. Então tem vários gráficos, né, tabelas, fio de colunas, linha, pizza,
combo, área, né, a linha pintada por baixo, né, e pintar toda a região abaixo, né, da linha, mapa e várias outras coisinhas interessantes aqui que ele tem. Tá? Então, no caso aqui da quantidade de mensagens que possuem apenas texto e mídia, eu utilizei o gráfico de barra aqui horizontal, que ele mostra aqui, né, apenas texto e apenas mídia, e aí a cada vez que eu passo o mouse em cima aqui de um gráfico, ele aparece essa caixa preta aqui, né, essa caixa aqui, com informações desse gráfico que eu estou passando o mouse. No caso aqui eu tenho tipo de mensagem apenas texto e quantidade 219.373. Então está aqui o SQL dele. Fiz uma união de uma consulta que filtra por message type texto e outra message type diferente de texto e contabilizo cada um, apenas texto e com mídia. A terceira, quantidade de mensagens por tipo de mídia, também gerei um gráfico de barra horizontal, ficava melhor de visualizar, o de coluna não ficou legal, de linha também não, ficou melhor esse de barra horizontal. Muitos que tem texto, né, contabilizar textos, eu utilizei mesmo o de barra horizontal, ficava melhor de visualizar as informações. E coloquei aqui do lado, né, o quantitativo também, para não depender apenas do eixo X aqui, que tem a quantidade, que ficava... Dá para ver que essa primeira é o maior, mas não sabe, ficava entre 70 e 80, mas qual o valor precisa? Eu coloquei aqui do lado, né, mas se você passar o mouse aqui em cima também, né, dá para ter esse detalhe. E por questão de espaço, o Metabase, ele, em vez de mostrar todos, que aqui tem mais, né, tipos de mídia, mas por questão de espaço, o Metabase agrupa tudo aqui num outro. Né? Aí tem outros 29 tipos de mídia e esses outros 29 contabilizam todos eles 78, então que é o somatório desses outros. Então ele fica aqui embaixo, né, com um valor maior, mas é porque tem mais de um lá embaixo, né? Tem vários outros. Se eu diminuir aqui a tela, né, vai mostrando outros aqui. Então, questão de espaço. Tem aqui o SQL, né, que eu fiz, que no caso contabiliza agrupado por media type quando hasMedia é true. E faz isso, faz a ordenação de forma da contabilização aqui de forma decrescente. Então essa foi a A3. Deixa eu abrir aqui mais. A4. Da 5 a 9 não tinha informações no dataset para resolver a questão. Isso já foi discutido até em outras listas. Deixa eu abrir aqui mais. Vou abrir aqui até a 14. Bem, nós temos aqui um gráfico que tem a relação entre a quantidade de mensagens e a quantidade de palavras presentes nas mensagens. Então, veja, a maior parte das mensagens tem poucas palavras. Então, nessa relação aqui, nós temos aqui a relação maior são de textos com 15 palavras. Né? E aí, quanto mais palavras, é menor a quantidade de mensagens. Então, está aqui o SQL, né, que foi utilizado para isso. Tá? Contabilizei aqui a quantidade de palavras, de textos com a mesma quantidade de palavras, né? Chamei aqui de grupo palavras, e aí eu faço aqui um outro cálculo para poder fazer a relação. A outra questão aqui, a 10ª, né, ele tem as 30 URLs que mais se repetem, ou as mais compartilhadas. Então, a mais compartilhada foi essa aqui, do YouTube, 849 vezes. E aí vai, no final aqui tem uma linha maior, mas ela corresponde, né, a outros, né, a outros que não couberam aqui na apresentação. Se eu diminuir aqui, vai, né, mostrar mais, tá? Esse outro aqui é porque o Metabase, né, ele, no caso aqui, né, deixa eu até mostrar aqui o que eu fiz, né, eu contabilizei aqui as URLs e agrupei, né, pelo meio de URL até 30 caracteres, tá? Até 30 caracteres, limitando a 10. Então, teve algumas URLs que ficaram praticamente iguais, porque eu quebrei com 30 caracteres, que era muito grande.
Eu posso até ajustar aqui agora, né, para poder fazer um select em cima do select e ver como é que isso se adapta melhor. Né? Então, em vez de contabilizar ele quebrado, eu vou contabilizar ele completo e depois fazer a quebra. Mesmo assim, aí o texto aqui, o meu select vai mostrar o valor correto, mas o Metabase, ele, quando vê textos iguais, né, ele... Opa, peraí. Deixa eu ver isso aqui, pronto. Quando ele vê textos iguais, né, ele junta, mesmo eu não tendo juntado. Tá? Então, aqui no caso, né, ele juntou provavelmente algumas URLs que são diferentes. Deixa eu ver se aparece aqui, nesse watch aqui. Ó, 149 vezes aqui. E aqui 96 vezes. E aqui embaixo, ó, 66 vezes. Então, ele pega esses que quebrados são os mesmos, né? Se eu mostrar ele, deixa eu mostrar ele aqui de outro jeito. Se eu fizer a consulta, deixa eu colocar lá no Postgre. Deixa eu colocar lá no Postgre, fica melhor de não mexer lá no... Está funcionando já e pode bagunçar. Então, olha só. Aqui ó, eu tenho o watch, né, 149 vezes. Essa URL é diferente dessa outra aqui. Ó. Só que como eu quebrei a URL, né, para poder caber ali no gráfico do texto, o Metabase detecta que é igual e junta essas URLs. Então, em outros textos mais na frente, que está mais gritante, né, essa soma que ele faz, eu fiz uma geração de um ID no resultado e concateno com ele, para evitar esse trabalho aqui. Eu poderia até fazer aqui também, mas eu estou aqui na apresentação, né, eu posso até concatenar com essa quantidade, né, por exemplo aqui, ó, e aí vai me mostrar um gráfico diferente. Ó. Eu tenho esse gráfico aqui agora, cadê? Né, que tem esse negócio tá meio... não está ordenado, né? Parece que não ordenei de forma correta, mas se eu concatenar agora aqui, ó, deixa eu fazer aqui, se eu concatenar aqui com isso aqui, vou concatenar com a quantidade, porque são de quantidade diferente. Por exemplo, né, em outros locais eu faço com um IDzinho. Eu gero um ID e executo. Então, vou colocar aqui a quantidade, ver se não vai dar nenhum erro. Opa, ia dar um refresh aqui. Né? Refresh. Okay. Pronto, peraí. Ah, sim. Aqui. Vem para cá. Isso aqui fica entre parênteses. Né? Fazendo aqui. Pronto. Pronto. Vamos ver aqui como é que ficou a visualização. Ó, quando eu coloquei o quantitativo aqui do lado, como é diferente, nesse caso aqui é diferente entre todos, aí ó, já não aparece esse watch aqui, ó, que estava juntando outros, né, com a soma de todos eles, já mostra ele aqui a parte. E se eu diminuir mais aqui o gráfico, tem outro watch aqui embaixo, ó, que estava sendo somado a esse outro aqui de cima e tinha um outro também, né, tem um terceiro aí também. Tá? Então, isso é um ajustezinho aqui agora para poder mostrar esse, digamos, um probleminha aqui no Metabase que eu não queria que juntasse, né? Eu queria que mostrasse separado. Eu não sei se tem uma configuração para isso, mas pode ser que até tenha. Vou até salvar essa alteração aqui. Pronto, aqui das 30 URLs que mais se repetem. Os domínios que mais se repetem, né? Então nós temos aqui o domínio que mais se repete é youtube.bi, depois Terra Brasil Notícias, tem aqui o quantitativo de cada lá, também um gráfico na horizontal. E temos aqui, né, a geração aqui o select de geração do nosso gráfico. Passando aqui mais rápido para não demorar muito. Então temos aqui também os 30 usuários mais ativos, também gerei um gráfico com barra horizontal. Tá aqui o selectzinho de count das linhas que tem o usuário não nulo. Tá? Então os 30 usuários mais ativos, né, com mais mensagens postadas.
Temos aqui agora, né, a relação entre a quantidade de mensagens contendo somente texto e mensagens contendo mídia dos usuários mais ativos. Então, selecionei aqui os usuários mais ativos. Se não me engano, eu peguei os 10 mais ativos. Não, peguei os 15 mais ativos, né, para não ter muita informação. E para cada um deles, gerei a quantidade de mensagens. Aqui, passar o mouse por cima aqui, visualizo melhor, né? Então, por exemplo, esse aqui tem 626 mensagens. Delas, 596 é apenas texto e 30, né, é apenas tem mídia, né? E 30 tem mídia. Esse outro aqui, ó, que é o que tem mais mensagens, mas todas as mensagens são apenas texto, né? Não tem mídia nessas mensagens dele. Então, essa aqui é a relação e está aqui a consulta que eu fiz para isso, né? Utilizando aqui algumas subconsultas. Uma para calcular o total e outra para calcular apenas texto, diferente de texto, message type. A 14, os 30 usuários que mais compartilharam texto. Tem aqui esse usuário aqui que compartilhou mais de 12 mil textos. Então tem aqui a consulta, né, que é feita, né, agrupo pelo usuário e faço a contabilização de quantos compartilhamentos ele fez. Então isso foram 14 já, né? Vamos agora para 15, 16, deixa eu ir até o 20 aqui, para mostrar. Até o 26. Pronto. Os 30 usuários que mais compartilharam mídias, tem aqui, né, esse usuário que mais compartilhou mídias, os 30 mais. Para o caso do usuário, esses 30 mais deu certo fazer em colunas, né? Deu certo fazer desta forma porque cabe aqui na minha tela. Né? Aí preferi do que fazer o de barra. Está aqui a consulta, né, dos que mais compartilharam mídia, né, ou seja, resmídia igual a true. Aí tem as 30 mensagens mais compartilhadas. Aí para as mensagens eu gerei todos com gráfico de barra, né, horizontal. E quebrei aqui com 30 caracteres. Então aqui tem, né, essas mensagens, e aqui não cabe todas, né, na minha tela, e aparecem os outros 18 aqui embaixo. Né? Então, esta mensagem foi a mais compartilhada. Né? This community was blocked. Então, aqui como não tinha problema com verificar não tive problema aqui com as repetições, né? Eu não fiz nenhum ajuste aqui de concatenar com outra coisa para formar de forma distinta, mas poderia ter feito também com ela, igual fiz na outra lá das URLs, tá? Então, mas aqui eu não tive esse problema. Aí as 30 mensagens mais compartilhadas em grupos diferentes. Vou abrir aqui. Pronto. Então aqui também, nas mensagens mais compartilhadas em grupo diferente, eu contabilizei as mensagens, agrupando aí contabilizando por grupos distintos. Né? Grupos distintos, né? Count grupos distintos para aquelas mensagens. Aí aqui a 18, mensagens idênticas compartilhadas pelo mesmo usuário. Aí aqui eu concatenei com um pedacinho do usuário, 5 caracteres lá do código do usuário. Né? Porque aqui, ó, por exemplo, essa mesma mensagem, tem 3 mensagens iguais ou muito parecidas, né, que elas são compartilhadas por usuários diferentes. Como pede compartilhadas pelo mesmo usuário, não fazia sentido deixar as 3 juntas. Então, eu concatenei aqui no SQL, né, com aqui 5 caracteres, né, do código dele, que tem aqui no nosso dataset. Então, agrupei por texto, pela mensagem, pelo usuário e gerei aqui esses dados. Né. Mensagens idênticas compartilhadas pelo mesmo usuário em grupos distintos. Então, está aqui também. Eu não tive problema aí também com essa contabilização. Poderia ter gerado um ID temporário aqui, ou agrupado por parte do código do grupo. Mas desse aqui deu para funcionar, deu para verificar. Né? Alerta esse grupo, tal, né? Mostrei aqui os 30 primeiros caracteres de cada mensagem. Depois, os 30 unigramas mais compartilhados. Então, gerei também aqui um gráfico de coluna. E o mais compartilhado foi a palavra não.
seguida aqui de outras, né, e o 30º aqui, Deus. Então, temos aqui a contabilização, né, no caso aqui, para poder ver as palavras, gerar os unigramas, eu quebrei o texto num array e fiz com que fossem geradas linhas, né, desse array. Né? E aí, com essa geração dessas linhas, né, a gente fez a contabilização aqui, né, dos unigramas nesse resultado. Então, para cada linha, né, do fake Telegram, né, foi quebrado aqui o texto, né, em um array, e aí foi gerado as linhas e a gente agrupou pelo unigrama gerado e fez a contabilização. E aqui um gráfico de colunas. Aí depois foi feito o bigrama. Para o bigrama, deixa eu ver se abre aqui. Esperando um pouquinho. Vou abrindo aqui logo o select. Então foi gerada uma tabela temporária com um texto, com a palavra, o texto tratado, né, quebrado lá por espaços, né, foi gerado aqui as linhas com cada palavra, e para essa tabela temporária, né, foi feita uma consulta nela, né, para juntar, né, de uma linha com a próxima, ou de posição do array com a próxima, posição do array, a 0 com a 1, depois a 1 com a 2, depois a 2 com a 3, assim sucessivamente, e faz a contabilização aqui dos 30 que aparece mais. No caso aqui, 13 e 13 é o que mais aparece, né? No caso aqui eu tenho 42.687, até chegar a esse eu começar a ganhar, que tem 8.626. E aqui nessa parte da questão 20, tem aqui os trigramas, que a lógica é parecida com a do bigrama. Gerei aqui a listagem de palavras, para depois fazer agora a junção de 3 em 3 palavras. Então, nós vamos ter aqui a mais compartilhada. Vai aparecer aqui. Esperar processar. Está demorando mais, né? A questão dos trigramas aqui, processamento, pronto. 13, 13, 13, HTTPS YouTube B, até chegar aqui em Telegram Groups Welcome. Então, são os 30 trigramas mais compartilhados. Vou fechar aqui, vai até a 20. Vamos para as próximas aqui. Pronto. A 21, as 30 mensagens mais positivas. Tem essa oração, né, que é a mais positiva. Aí não cabe todas as 30, tem as outras 18 aqui, então o score vai até a 1. Aí tem 17 aqui porque tem outras 18 mensagens, né? Ele somou tudo aqui, né? Porque não coube na minha lista. Então, com uma tela maior, dá para visualizar mais itens. E aqui a mensagem também, né, quebrada, pronto. Aqui eu já concatenei com ID, ó, gerei um número para cada linha, né, ponto, os 30 textos, né, os 30 textos, ou texto, né, perdão, texto com 30 caracteres, né, as 30 mensagens mais positivas. Então está aqui a consulta para gerar esse gráfico aqui. Então coloquei um númerozinho, uma contagem em cada um para ele não gerar um valor aqui que estava gerando um valor 2, 3, não existe, né, um score aqui de 2, né, até 1. Então estava somando aqui, o Metabase estava gerando esse problema para mim. 22, né, as 30 mensagens mais negativas. Do mesmo jeito, gerei um ID para cada um e está aqui as 30 mensagens mais negativas, no caso aqui da direita para a esquerda, que o 0 está bem aqui, né, à direita, e o negativo aqui para baixo. Né? Então, aqui os outros, né, contabilizou isso aqui tudo. Mas eu tenho uma bem negativa aqui, né, menos 1, está no limite. O usuário mais otimista, né, tá aqui o usuário mais otimista, né, fiz essa consulta para verificar, né, quem tem um maior score de sentimento e fiz uma comparação com a média geral. Então tem aqui, ele tem
0,999, né, quase 1, arredondou aqui para 1, e a média geral, né, nós temos aqui 0,02062. E aí, em seguida, tem o mais pessimista, né, que aí tem o zero aqui em cima, então desce, né, o gráfico. A média é acima de zero, né, é neutro, e esse usuário tem um sentimento, uma mensagem com sentimento negativo. Então, está aqui a consulta que foi utilizada. Aí as 30 maiores mensagens, né, gerei o ID aqui. Ah, não, aqui é só para contabilizar, né, quantos caracteres tem cada mensagem. Aqui foi gerado, né, essa daqui tem vários com 4.096 caracteres, 4.095 e tal. Então, são as 30 maiores mensagens. Está aqui a consulta, né, que ele pega pelo tamanho de caracteres do texto. As 30 menores mensagens. Então, a menor mensagem é essa, né? S-I-N-A-L, né? Tem espaçozinhos aqui, né? Sou do RGS, tem espaçozinhos aqui, então tem 12 caracteres, 12. Tem um asterisco aqui também, né? Então tem as 30 menores mensagens, está aqui, né? Também fazendo a contagem de caracteres da mensagem. 6, para as próximas. Cheguei até a 30 agora. O dia em que foi publicado a maior quantidade de mensagens, eu fiz a comparação com a média. Gerei um gráfico de coluna e aqui o dia 1º de novembro, né, tem a maior quantidade de mensagens publicada e a média é de 8.000 por dia, 8.400 por dia. Aqui eu fiz uma união de duas consultas, né? Tem essa consulta que pega o dia e essa outra que pega a média. Várias consultas que eu apresentei, eu fiz a união, né, para mostrar os resultados, união de outras consultas. Aqui ele quer as mensagens que possuem as palavras facção e criminosa. Eu fiz uma tabelazinha, né? Vou gerar uma tabelazinha aqui do próprio Metabase para mostrar quais são as mensagens com as palavras facção e criminosa. E na consulta, eu aproveitei do texto tratado, que não tem acentuação, para fazer a consulta no texto tratado de facção e criminosa. E eu limitei a 100, né, para não gerar texto demais aí. Quantidade de mensagens por dia e hora. E aqui eu fiz dois gráficos para ele. Um que fica bonito, mas muito ruim de ler. Um gráfico de pizza aqui que eu tentei ajustar, o melhor que eu consegui foi esse daqui. Mas gráfico de pizza é ruim, né, para visualizar informações. Eu utilizo em outros momentos, mas com uma porcentagem dentro que facilita. Esse aqui não facilita, não. Posso até tirar. Aqui eu coloquei, né, os meses, aqui mais adentro. Então, aqui tem novembro, aqui esse azulzinho de baixo aqui é outubro, e esse ano, eu acho, né, ele é setembro. E aí, ó, para cada mês eu tenho aqui o dia, e para cada dia, né, nós temos aí, por exemplo, o dia 1, 2, 3, 4 de novembro. Para cada dia aqui em cima tem a hora. Aí tem, ó, de 0 a 22, aí eu tenho 0 a 23. Né, então aí tem a contabilização, aí eu preciso passar o mouse em cima aqui para visualizar. Então esse gráfico fica bonito, mas ruim de ler. Aí eu fiz um outro gráfico que fica bem melhor de fazer a leitura, que é um gráfico de linha, onde no eixo X aqui tem as datas e horas, né? Por exemplo, que 29 de setembro de 2022, hora 1, é 29 de setembro, 30 de setembro, 1 de outubro, aí tem as horas de cada um, ó. E aí tem, né, a contabilização de cada um. Agora aqui eu consigo visualizar onde tem mais. Foi nesse dia aqui, às 22 horas, 25 de outubro, às 22 horas, 1750. Esse outro aqui, ó, tem 1653, que dia? 30 de outubro, às 22 horas. Então aqui 22, aqui coincidentemente também 22 horas. Aqui 1 hora da manhã, né? 2 de novembro de 2022, 1 hora da manhã. Aí esse outro aqui, 11 horas do dia 2 de outubro. Bem, então dá para analisar melhor através deste gráfico aqui. Então gerei dois gráficos para a mesma questão, esse outro só por curiosidade, né, para ver como é que ia ficar.
tentei ajustar, não ficou legal, o gráfico de pizza é meio complicado. E desse jeito aqui, então, que o Metabase gerou, porque tem várias partes, né, dia e hora, então ficou bonito, mas ruim de ler. Né? Então, vamos pular aqui. Quantidade de mensagens por hora. Ficou legal aqui. Gostei desse gráfico, né? De 0 a 23 horas, né? Fiz a contabilização. E dá para perceber que a maior quantidade de mensagens, as mensagens começam a crescer, né? Aqui, 6 da manhã, né? Decresce até as 6 da manhã e depois cresce de novo a partir das 6 da manhã. Aí durante a tarde, né? A tarde e noite, até aqui, ó. Até 1 da manhã tem uma grande quantidade de postagens, depois vai caindo, né? Vai caindo bastante. Começa a cair a partir de 22 horas. Ele começa a cair, né? Vai caindo até chegar às 6 da manhã e depois cresce novamente, né? As publicações. Então, 30. A 31 e 32 não tinha como gerar, que era mapa de palavras e a rede de palavras, que foi gerada na última lista. Deixa eu mostrar aqui logo, então vamos para 33. Agora que eu gerei também um gráfico de pizza, né, com esse buraco aqui no meio, mas fica bom de visualizar porque são poucos dados, né? São poucos dados, nem mostrei o anterior, só o SQL, né? Não mostrei o SQL do anterior, só mostrar aqui o SQL do anterior, né? Da quantidade de mensagens por hora, né? Fiz a conversão da data para formatar aqui em horas de 24 e contabilizei agrupando por hora. Aí o outro aqui, só para mostrar os SQL dos outros aqui, dos outros passado aqui. Cadê o dia, facção? Pronto, quantidade de mensagens por dia e hora. Eu utilizei aqui também uma formatação, né, gerando o ano, mês, o dia e a hora. Né? E aí, para aquele outro gráfico de linha, eu gerei, qual é aqui, a 29B, pronto, 29B, eu formatei a data em ano, mês, dia e hora de 24 horas, aí fiz agrupamento por data e hora, né? Grupo by data e hora, fiz a contabilização, só mostrando aqui como foram feitas as consultas. Bem, então aqui, ó, nesse caso, só tem dois atributos, né, sem URL com URL, e coloquei a porcentagem aqui em cada parte, com a devida cor, com a legenda aqui, aí facilita. Esse aqui facilitou a visualização porque são apenas duas informações. Então a maior parte é ou sem URL, né, que é o laranjazinho. Ainda passo o mouse por cima e ainda tenho essa visualização que o Metabase dá. Está aqui a união, né, com URL, media URL true e resmedia URL false para sem URL, a união das duas consultas. A 34, pronto. 34, proporção de desinformação. Eu decidi quebrar aqui em 4 partes, né, de 0 a 0.2, uma sugestão de uns artigos. 0.21 a 0.5, 0.51 a 0.8, 0.81 até 1. Muito confiável, potencialmente questionável, mas confiável ainda. Vai estar na escala do confiável, com algum questionamento, e depois provável desinformação, e depois alta desinformação. E tem várias linhas com misinformation nulo. Aí eu coloquei como indeterminado. Então eu gerei essas 4 faixas num gráfico de colunas, e tem aqui a união, né, de todas elas, né, por faixa de score, feita a contabilização, né, e gerada aqui a contagem de proporção. Né, pega a quantidade de cada um e divido pelo total de mensagens, que gera essa proporção aqui. Tá? Mostrada em percentual. Uma formatação que o Metabase nos permite fazer. Então, está aqui o indeterminado, que é o score misinformation igual a ou is null. 35, proporção de mensagem contendo mídia e desinformação. Então, aqui tem dados apenas que são desinformação e aqui das desinformações com mídia e sem mídia. E aí, gerei um gráfico de colunas. Poderia ser até um gráfico de pizza também, como eu fiz com e sem URL, mas fiz de colunas mesmo.
e aí tem, né, utilizando a faixa de maior do que 0,51, que aí é considerada desinformação. Distribuição de mensagem por score de desinformação, eu gerei 10 scores de 0 até 1, 0, aí de 0,1 em 0,1. Então, a maior parte de mensagens que tem score de desinformação está aqui no 0,1. Então, é confiável, né? Confiável. E aí, quando parte do 0,5 alguma coisa, né, vai ser desinformação. E aí tem algumas aqui que são desinformação e a maior parte que está nula. Tá? Não tem score de desinformação. Gerei esse gráfico de barra e está aqui a consulta, onde eu dou um round aqui, né, no score com apenas uma casa decimal. E o que é nulo eu coloco menos 0,1. Só para gerar essa outra coluna aqui. Faço o agrupamento pelo score que foi quebrado. A 37 é a proporção de sentimentos. Também usei um gráfico de pizza. Sem a porcentagem fica muito complicado de ler, né, porque é muito parecido. Mas com a porcentagem já facilita. São 3 dados. Eu tenho aqui, né, a porcentagem do que é positivo, do que é neutro e do que é negativo. E aí eu fiz uma consulta, né, onde caso menos 1, aí eu utilizei o atributo sentiment, que eu gerei, né, lá no notebook. E aqui, ó, menos 1 negativo, quando 0 neutro, quando 1 positivo. Aí agrupei, né, por esse sentiment e gerei esses dados. 38, distribuição de mensagem por score de sentimentos, né, também gerei no caso aqui de menos 1 a 1, de 0,1 a 0,1. Aí tem um detalhe, né? Eu poderia colocar 2 casas decimais, porque para verificar o que é positivo é de 0,05 em diante, e o negativo de menos 0,05 para trás, né? Para trás. Então, mas ia ficar um negócio muito quebrado, né? Muito quebrado. Olha só, e se eu colocar aqui 2 casas decimais, está aqui a consulta, né? Onde eu faço o arredondamento. Se eu colocar 2 casas decimais, fica um gráfico meio complicado de visualizar, né? E ainda não vai dar muito certo, porque o próximo aqui é, deixa eu ver, 0,05, onde é que está? Fica muito ruim, né? Muito quebradinho o gráfico. Aí a maior parte é neutra de todo jeito. Bem, ficou muito ruim de visualizar e decidi arredondar apenas para uma casa decimal, né, para pelo menos ter uma noção aqui, né, dos sentimentos. Então aqui no neutro, mas vai ter muitos aqui que é negativo ou positivo, aqui no neutro. Aqui eu tenho certeza que é negativo. À esquerda desse 0, 0,1 todos são negativos. Sentimento negativo, né? E a partir daqui todos são sentimentos positivos, né? A partir do 0,1. Aí nesse meio vai ter alguns que são sentimentos negativos e positivos, né? Então, deixa aqui no neutro. Então aqui não está perto do neutro, no caso, né? Está perto do neutro se tivesse lá 0,05. Então já está mais tendendo a ser positivo mesmo. Então tem essa análise aqui, essa observação a ser feita nesse gráfico. Viral e não viral, né? Então, um gráficozinho de pizza também, com esse de rosca, né? Não é pizza não, é rosca. Falando pizza aqui, mas está dentro do mesmo formato, gráficozinho de rosca. Então, viral 45%, não viral 54%. Utilizei a coluna sharings, que foi maior do que 1, disse viral, que foi igual a 1, é não viral, união aqui das duas consultas. E por fim, o mesmo gráfico que eu gerei da última lista, na última, pediu para escolher uma consulta e fiz uma relação aqui entre desinformação e sentimento. Para tudo aquilo que é desinformação, né, ó, na verdade, não é só desinformação, né? Peguei aqui o que seria confiável e o que é desinformação e o que não tem o score. E para cada um deles eu verifiquei se era negativo, sentimento negativo, neutro ou positivo, para cada um deles.
E aí me gerou esse gráfico. Para a desinformação, eu tenho esse total de mensagens, está aqui o amarelozinho total, e a maior parte é sentimento negativo. Da desinformação, né? Do que é, deixa eu ver aqui, pronto, é o que é desinformação, está aqui, desinformação, maior do que 0,51, que foi gerado primeiro aqui no gráfico. Do que não é desinformação, a maior parte é positivo, né, desse total, e a menor parte é neutro, então a segunda parte aqui é negativa. E do que não tem score de desinformação, a maior parte é neutro, seguido do positivo, depois o sentimento negativo. Gerada aqui as consultas com seus respectivos gráficos, fiz o dashboard. Pronto. Como estava ficando um negócio muito comprido aqui, eu decidi quebrar em abas. Os gráficos com informações gerais, de usuários, de mensagens e os gráficos que trabalham com relações entre atributos, né? Algumas relações ali entre atributos. Tá? Então, de forma geral, tem esse gráfico, mostrei aqui a quantidade de usuários, de grupos usuários e de mensagens, né? Tipo de mensagem, tipo de mídia, quantidade de mensagem por tipo de mídia, quantidade de mensagem que é apenas texto versus a mídia, com mídia, né, na verdade, né? A densidade de mensagem pela quantitativo de densidade de mensagem por quantitativo de mensagens, as URLs mais compartilhadas, posso baixar os resultados para visualizar melhor, os 30 domínios que mais se repetem, os 30 usuários mais ativos, relação entre quantidade de mensagens contendo somente texto e contendo mídia dos usuários mais ativos. Então, coloquei isso no geral. Na de usuários, repeti aqui para mostrar o mesmo dado aqui do outro dashboard, da outra aba, na verdade, né, desse dashboard. Coloquei aqui os 30 usuários que mais compartilharam texto, os 30 que mais compartilharam mídias, os mais ativos. Eu mostrei aqui todos os 30, coloquei aqui comprido para mostrar todos os 30. Usuário mais otimista, mais pessimista. Então, coloquei nessa aba essas informações. No de mensagens, eu esse aqui, vai carregar. Trabalho aqui com muitas consultas nas mensagens, quebrando, está demorando mais. Pronto, tem esse total de mensagens, as 30 mais compartilhadas, né, as 30 mais compartilhadas em grupos diferentes, mensagens idênticas compartilhadas pelo mesmo usuário, mensagens idênticas compartilhadas pelo usuário em grupos distintos, os 30 unigramas mais compartilhadas, aí depois os bigramas. Deixa eu carregar aqui novamente, que tem um problemazinho aqui, né, na geração. Descarrega agora. Deve ter dado algum erro aqui, né? Deu erro aqui no processamento. Deixa eu ver se carrega agora. Aguardando, carregou. Ainda esperando, aí esperando. Tá pesadinho aqui já, né? Eu mostrei individualmente funcionando e aqui está meio pesado. Quando estava num só, o negócio estava mais complicado ainda. Pronto, agora sim, os bigramas, os unigramas, né, os bigramas, os trigramas aqui, já eu volto. As mensagens mais positivas, as mensagens mais negativas, as 30 maiores mensagens, as 30 menores mensagens, a tabelazinha aqui que tem as mensagens com facção e criminosa, né? Eu posso até aumentar aqui a mensagem para ver ela toda, né? Clicar aqui, vou fazer isso aqui não, um negócio. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Ele visualiza tudo, né? Quando você clica aqui. Bem, no dia em que foi publicada uma quantidade de mensagens, e aqui a quantidade de mensagens por dia e hora, e aqui a quantidade de mensagens por hora. Os gráficos legais. Esse aqui é o único que eu não achei legal. Coloquei só por amostrar, mas ele não é legal. Ele não dá para ver, não dá para ver. É o seguinte, eu vou até tirar ele daqui, que o negócio feio que ficou aqui, viu? Vou tirar aqui, o resultado eu não vou
deixá-lo mais. Tem que editar, vou tirar do dashboard, vou enviar sem esse gráfico muito feio. Na verdade, fica bonito, mas muito ruim de visualizar. Está aqui embaixo, funcionando, está ótimo. Aqui embaixo a visualização. Depois as relações. Deixa eu ver se carrega. Pronto, então tem aqui aquele gráfico. Coloquei aqui de novo, mas está aqui o melhorzinho aqui embaixo. Vou tirar do dashboard esse daqui. Na postagem que eu fizer de entrega de trabalho vai estar sem esse daqui. E a quantidade de mensagens por dia e hora, né, a quantidade de mensagens por hora, proporção de mensagens com e sem URL, proporção de mensagens contendo mídia e desinformação, proporção de desinformação, distribuição de mensagens por score de desinformação, proporção de sentimento, proporção de mensagens virais e não virais, distribuição de mensagens por score de sentimento, né, e relação entre desinformação e sentimento. Então, coloquei esse na aba Relações. Bem, é isso, o trabalho foi implementado. Vou só fazer uma retirada desse gráfico aqui do dashboard e assim conclui-se a lista de número 4. Pois um abraço e até a próxima.